Olá pessoal, estamos aqui com mais um tema e vamos falar dessa vez sobre os 7 pecados capitais. O que são os 7 pecados capitais? Será que a Bíblia faz referência aos 7 pecados capitais? E se ela faz, o que ela diz sobre esses pecados? E a propósito, será que os 7 pecados capitais não são criação católica? Antes de responder a todas essas indagações e antes de você ouvir as respostas para todas estas perguntas, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, como compreender os 7 pecados capitais? Eu quero começar com a parte histórica. Essa ideia dos 7 pecados capitais começou embrionariamente com um filósofo, um escritor, com um asceta e monge cristão chamado Evagrio Pôntico, no 4º século da era cristã. Foi ele quem criou uma lista de 8 vícios ou 8 culpas da conduta humana. Quando ele falou sobre as espécies dos demônios e descreveu a estrutura de 8 vícios que dá-se a partir da tríplice divisão da alma explicada por Platão. Gula, luxúria e cobiça são as partes dos desejos. Tristeza, ira e preguiça é a parte emocional. Vaidade e orgulho, a parte espiritual. Vale ressaltar que essas ideias serviram de inspiração para os escritos do monge João Cassiano no 4º século da era cristã. No século VI, o Papa Gregório Magno, ou Papa Gregório o Grande, tomou por base as epístolas de Paulo e mudou a lista de 8 vícios para 7 vícios e transformou o texto numa recomendação para a igreja. De modo que ainda no século VI, o Papa Gregório formalizou os 7 pecados capitais. A partir do século XIII, esses 7 pecados capitais foram oficializados a partir da Suma Teológica de Tomás de Aquino. Em 1589, um padre jesuíta associou os 7 pecados capitais com seus respectivos demônios. Inclusive, eu vou ler para você os demônios que foram associados com os 7 pecados capitais. Para o pecado da luxúria, o demônio Rasmodeu. Para o pecado da gula, o demônio Beuzebur. Para o pecado da ganância, o demônio Mamon. Para o pecado da preguiça, o demônio Belfegor. Para o pecado da ira, o demônio Azazel. E para o pecado da inveja, o demônio Leviatã. E por fim, para o pecado da vaidade, o demônio Lúcifer. Vale ressaltar que no século XIII, o poeta e escritor italiano chamado Dante Alighieri popularizou o conceito de 7 pecados capitais com a sua obra A Divina Comédia. Mas, na verdade, o que são os 7 pecados capitais, né? Aliás, a palavra capital é uma palavra que vem do latim. A palavra no latim é caput, e caput significa chefe, líder, principal. Então, a ideia é que esses 7 pecados capitais são os 7 principais vícios da conduta humana. São os pecados mortais, são os pecados que deram origem aos outros, ou os outros derivaram deles, né? São os mais graves, os mais perigosos, por isso que foram denominados, ou até hoje são chamados de 7 pecados capitais, ou 7 pecados mais graves, mais perigosos, piores vícios da conduta humana, os pecados chefes, líderes ou que deram origem a outros pecados. Inclusive, o Papa Gregório I, em 590, padronizou os castigos e punições para cada pecado capital, ou capitais. Inclusive, eu quero ler para você os castigos padronizados pelo Papa Gregório para cada pecado capital. Para a soberba, o castigo deveria ser quebrado na roda. Para a gula, o indivíduo deveria ser forçado a comer ratos, sapos e cobra. Para o pecado da inveja, esse indivíduo deveria ser lançado em água congelada. Para a luxúria, ele deveria ser asfixiado em fogo e enxofre. Para a ira, ele deveria ser desmembrado vivo. Para a avareza, posto em caldeirões com óleo fervente. E para a preguiça, jogado em fosso com serpentes. A igreja também ofereceu 7 virtudes fundamentais para oferecer soluções para cada pecado capital, ou para os pecados capitais, os quais são humildade, disciplina, caridade,
castidade, paciência, generosidade e temperança. Vale ressaltar que o Papa Bento XVI desenvolveu os 7 pecados capitais modernos, além dos pecados capitais criados tradicionalmente, desde Evagrio Pôntico, no século IV da era cristã. O Papa Bento XVI criou os pecados capitais modernos, os quais são: pressa, mostra que o indivíduo não tem tempo para Deus. Manipulação genética é o indivíduo querer brincar de Deus. Interferir no meio ambiente é adicionar imperfeição à criação de Deus. Causar pobreza, ser muito rico, usar drogas e criar injustiça social. Esses são os 7 pecados modernos criados pelo Papa Bento XVI. Entretanto, diante de toda essa informação histórica a respeito da origem dos 7 pecados capitais, dos castigos, da associação feita com os demônios, inclusive os pecados capitais modernos criados pelo Papa Bento XVI, o que a Bíblia diz a respeito desses 7 pecados capitais? Primeiro é preciso ressaltar que a Bíblia faz referência a todos estes pecados, mas não com essa nomenclatura. Esse conceito de pecados capitais, ele é de origem exclusivamente católica. A Bíblia até faz referência a 7 pecados em Provérbios 6, a partir do verso 16, mas não tem nenhuma relação com esses pecados capitais. Embora esses pecados não sejam listados dessa forma na Bíblia, a Bíblia faz referência, sim, a todos estes pecados e a Bíblia condena-os, a Bíblia censura todos estes pecados. E ainda vale ressaltar que todos os pecados, em essência, são a mesma coisa. Entretanto, a Bíblia também ressalta que há pecados maiores do que o outro. Portanto, independente de eles serem ou não pecados capitais, a recomendação bíblica é: não cometa pecados. E aí, pessoal, gostou do tema? Espero que você tenha gostado. Aproveite para deixar seus comentários, nos siga nas redes sociais. Aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.